Meus queridos irmãos, eu quero, com muita alegria, saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por Ele estar me concedendo a bênção de completar mais um ano de vida neste dia 8 de junho. Amanheci com mais alguns cabelos brancos e grato a Deus, porque quantos que já partiram e eu estou aqui, ainda porque essa é a vontade de Deus. Quero agradecer o pastor Zé Carlos por estar me concedendo a oportunidade mais uma vez de ocupar este púlpito, não para fazer um movimento na igreja, porque Deus não me chamou para ser animador de auditório. Deus me chamou para ser profeta. E a mensagem que eu vou trazer esta noite, Deus pôs no meu coração já há alguns dias. E se você sentir a presença de Deus, se a palavra ela serve para você, então você vai dar glória para Deus. E se você não gostar, então você come pouco, mas não saia sem comer. Eu digo isso porque hoje há muitos crentes que só dão aleluia e glória a Deus quando a mensagem é de promessa. Deus vai te dar um carro, a pessoa já tem 2, 3 carros. Vai te dar uma casa, ele já tem a casa até alugada, mas ele dá glória a Deus. Agora, quando o caldo é de mocotó, ou quando o mocotó é com cabelo e tudo, tem muitos que não dão glória a Deus. Mas fiquem à vontade. Quem trouxe a sua Bíblia e quiser abrir, abra no Salmo 42. Nós vamos ler apenas um versículo. Vamos ver se ganhamos tempo, porque eu demoro, né, pastor Zé Carlos? Muito a vir aqui por causa da minha agenda. Eu não posso recusar os convites que me vêm, que os irmãos me fazem em todo esse Brasil. Mas o pastor Zé Carlos, que é o meu pastor aqui, ele já sabe disso. E quando ele me dá a oportunidade, ele sabe que eu não vou dar uma saudação. Eu vou aproveitar a oportunidade. E eu espero que você não saia antes da bênção apostólica, porque crente que sai antes da bênção apostólica, ele perde 13 bênçãos. A primeira bênção é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda bênção é o amor de Deus. E a terceira bênção é a consolação do Espírito Santo. Então, se você quiser perder essas 3 bênçãos, já pode ir para casa. Agora, se você não quer, fique até o amém. Salmo 42, versículo 5, está escrito assim. Deixa eu tirar este microfone. Sou pregador de ponta de rua. Eu gosto de pregar com o microfone na mão. Salmo 42, versículo 5, o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Diga comigo assim: porque estás abatida, ó minha alma. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos,
eu estava meditando neste salmo, que eu acredito ser um salmo bem conhecido de todos vocês. E a conclusão que eu cheguei é que todos os crentes em Jesus Cristo, independente do tempo que serve a Ele, independente do cargo que exerce na igreja, todos sem exceção, vive momentos, vive dias de alegrias, mas também vivem dias de dificuldades, dias de lutas, batalhas, dias de provações. Existe um hino que se canta aí, que diz assim, que uns choram de saudade, outros choram de tristeza, mas o crente chora de alegria. Mas o crente, meus amados irmãos, também chora de tristeza. Jesus, que é Jesus, chorou quando ele viu Jerusalém, quando Lázaro foi sepultado. Ele, na entrada do túmulo de Lázaro, ele chorou. Essa história de dizer que crente não chora, que crente é assim, que Deus resolve todos os problemas, como se Jesus tivesse ensinado isso. Jesus disse o contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero dizer algo para vocês esta noite, e eu tenho certeza que muitos vão de concordar comigo, e alguém pode discordar, tem todo o direito. É que não tem no mundo quem chore mais do que crente. Não existe no mundo quem passe mais lutas do que crente. Não tem no mundo quem passe mais provação do que crente. Agora tem uma verdade que eu vou falar e que o inferno vai tremer. É que não tem no mundo quem conte mais vitória do que crente. Muitas vezes eu digo para os irmãos, principalmente quando chega algum irmão para dizer para mim: mas pastor Gilvan, eu estou numa luta tremenda, ore por mim. E sabe o que é que eu digo, irmão? Dê graças a Deus pelas lutas. Sabe por quê? Porque as lutas na vida do crente, elas são fábricas de vitórias. Nós jamais contaríamos vitórias se nós não tivéssemos as lutas. E Deus me falou hoje que nós, como crentes, não podemos reclamar nada. Jesus não prometeu que a caminhada aqui seria num tapete vermelho como este, seria somente de sorrisos, de bem-estar, de saúde. Não, Jesus não prometeu, não, irmãos. Jesus disse pelo contrário, que a porta é estreita, o caminho é apertado, e não vai passar por reforma, não. Até a sua vinda vai ser assim. E quem aguentar vai chegar no céu e vai cantar o hino da vitória, e vai assentar-se com Jesus no seu trono, e vai andar com Jesus de branco nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Mas a vida do crente é assim. Tem dia que a gente amanhece como Davi e Miriam, cantando, salmodiando, salta da cama com aquele sorriso. Mas tem dia, irmãos, que a gente acorda com aquele nó na garganta, aquela dor no peito,
aquela vontade de chorar, sem vontade de se levantar. Foi assim com Ana. Tem dia que a gente acorda, e a gente se acorda, sabe como? Como Josué e Caleb, quando voltaram de espiar a terra de Canaã, junto com aqueles 10 espias, os espias disseram: nós não podemos alcançar, entrar na terra, por causa dos gigantes, os descendentes de Anak. Mas Josué e Caleb disseram: não, subamos e possuamos a terra. O que quer dizer isto? É que tem dia que a gente amanhece animado. Não tem Satanás que faça a gente recuar, desistir, reclamar, não. Mas tem dia que a gente amanhece como Elias, na caverna. Aquele homem que havia pouco tempo atrás derrotado 450 profetas de Baal. Ele desceu do Monte Carmelo e recebeu uma mensagem de Jezabel. Jezabel mandou dizer para ele: assim como fizeste com os profetas de Baal, eu vou fazer contigo, eu vou arrancar tua cabeça. E aquele profeta, que é chamado de profeta do fogo, ele caiu num desânimo terrível. Veio um abatimento sobre a sua alma. Ele deitou-se debaixo de um zimbro. Ele dormiu de tão desanimado que estava. Foi preciso um anjo chegar e dizer: Elias, acorda, Elias. Quando ele abriu os olhos, tinha fogo, tinha brasa, tinha pão, tinha água. Ele comeu, ele bebeu, mas continuou desanimado. Depois outro anjo chegou e disse: Elias, levanta, Elias, porque é longa a tua caminhada. Elias levantou-se. A primeira caverna que ele encontrou, entrou. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Elias estava com todos os sintomas, pastor Zé Carlos, de uma pessoa que está em depressão. Elias estava em estado depressivo, triste, abatido, sem querer ver ninguém, escondido numa caverna. Mas Deus disse: Elias, sai. Sabe por que Deus disse sai? Porque Deus não quer crente em caverna. Deus quer crente no campo de batalha. Deus quer crente dando glória, dando aleluia. Deus quer ver crente dizendo para Satanás: ou você sai da minha frente, ou eu vou passar por cima de você, em nome de Jesus. Era esse o estado do salmista, do salmo que eu li. Desanimado, cabisbaixo. E sabe uma coisa, irmão? Olha como Deus é simples, como Ele fala o que a gente entende. Tem pregador que é muito complicado. Para você entender a linguagem dele, tem que levar um dicionário. É um negócio porque no hebraico não estudou, decorou algumas palavras. No grego, e a igreja fica olhando, a igreja pentecostal genuína, Assembleia de Deus, crente não quer saber de grego e hebraico, quer saber de unção, é poder, é graça, é óleo, é fogo. Mas o salmista estava desanimado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de vez em quando acontece comigo. Quando eu li esse texto, comecei a pensar: sabe o que é, meus colegas, companheiros, igreja? O salmista estava falando sozinho, falando com ele, porque estás abatido, a minha alma. Já aconteceu, está aí Enaura, minha esposa, 57 anos de casado com a mesma mulher, graças a Deus. E tem ocasião que ela vem lá da sala, eu estou só no quarto,
E ela chega e diz: estás conversando com quem? Eu digo: com a minha alma. Às vezes a luta, o problema é tão grande que a gente não conversa com ninguém, conversa com a nossa alma. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Agora, irmãos, escute, eu não vou me delongar, eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Mas quando eu estava meditando nisso, o Espírito Santo de Deus, creiam, ele falou para mim sobre coisas que levam o crente a ficar com a alma abatida, que levam o crente ao desânimo. É isso que eu vou falar. E por isso eu disse que muitos não vão dar glória a Deus, não. Mas não importa, se der glória a Deus, é para Deus. E se não der, o problema é seu, não é meu. Eu estou entregando aquilo que Deus me deu para entregar. Lá vai chumbo do grosso. Lá vai chumbo do grosso. Lá vai chumbo do grosso. Primeira coisa que leva a nossa alma a ficar abatida é pecado não confessado. O pecado não confessado, irmão, é uma desgraça tão grande que a Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem crente que ele fica jogando pecado para debaixo do tapete. O salmista diz no Salmo 32: um homem segundo o coração de Deus, irmão. Não tem na Bíblia um homem que Deus amou mais do que Davi. Sabe o que é que eu faço nas minhas orações? Olha como eu sou atrevido. Senhor, me ame como tu amaste a Davi, que eu ache graça aos teus olhos como Davi achou. Mas esse homem, segundo o coração de Deus, ele pecou e foi um pecado hediondo. E por que está na Bíblia, pastor Gilvan? Hein, pastor Adriano? Porque Deus mandou escrever para mostrar que todos nós somos fracos, que todos nós temos defeitos. E a Bíblia diz: se alguém não peca, é mentiroso. Um homem segundo o coração de Deus adulterou, mandou matar o esposo da mulher com quem ele adulterou. E agora o que é que ele diz no Salmo? O que é que ele diz? Enquanto eu me calei. Eu estou pregando Bíblia, mas não estou contando história não. Se você quiser receber, receba. Se não quiser, não tem problema, isso é Bíblia. Enquanto eu me calei, ou seja, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram por causa do meu gemido todo dia. A tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, a minha alegria se transformou em estio. Olha o que é que o pecado faz, irmão. Tem muita gente dentro da igreja de cara quadrada. Ele até vem para o culto, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. É aquela amargura, é aquele desânimo, é aquela angústia. Nada dá certo, porque o pecado está escondido. A Bíblia nos mostra um dos grandes exemplos de que não confessar o pecado, irmão, só traz desgraça para a vida do crente. Vou citar um exemplo: Acã. Deus mandou dizer, e Josué falou: quem entrasse, quem pegasse alguma coisa de Jericó, seria amaldiçoado. E Acã o que fez? Ele pegou, cresceu os olhos, porque tem muito crente que tem olho grande, mas só para as coisas materiais. Não tem olho grande para ver as visões de Deus, as revelações de Deus, é só pelo que é material. Ele pegou as cunhas de ouro, as moedas, a capa babilônica, pegou tudo que era de valor e escondeu na sua tenda. Nós podemos esconder o pecado da nossa esposa, do marido, dos irmãos, do pastor, do ministério, mas de Deus ninguém esconde. Deus está vendo tudo.
Deus vê tudo. E o que aconteceu com Acã? Morreu ele, a mulher, os filhos, sua casa foi feita um monturo. Meu irmão, escute agora o que eu vou dizer. Se você tem pecado, não esconda, confesse. O salmista disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Mas em seguida ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Aí o que aconteceu? Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não há motivo, não há razão para crente ficar escondendo pecado, obreiro escondendo pecado, prejudicando a sua ministério, prejudicando sua família, prejudicando a igreja que ele dirige. Quantas igrejas por aí que não prosperam, porque o obreiro está em pecado. Os irmãos oram, choram, gemem, mas o pecado está escondido. Pode mudar de cidade, pode mudar de igreja, mas não vai prosperar, porque Deus não passa pano em pecado de ninguém. O salmista disse assim: confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste. Oh, Deus maravilhoso, perdoaste a maldade do meu coração. Então, meu irmão, dá um balanço na tua vida, minha irmã. Como é que estás? Como é que estás? A Bíblia diz: se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, para nos perdoar. Não esconda, não esconda, não esconda o pecado. Chegue diante de Deus, abra o coração e confesse, irmão. Eu aprendi uma coisa: quando eu peco, que todos nós pecamos, tem alguém aqui nesse púlpito que não peca? Eu desafio. Todos nós pecamos. E não tem esse negócio de pecadinho não, pecadão não. Todo pecado é pecado. Quando eu peco, eu chego para Deus e digo assim: Senhor, pequei, mas tu és o meu Pai, e está escrito na tua palavra que tu és grande em perdoar. E tem uma coisa: se você pecou, se você chegou diante de Deus, olha que coisa linda Deus está mandando eu dizer. Ouça o que eu vou dizer. Se você pecou, e se você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe. Aí você levanta da oração, se estiver de joelhos, ou sentado, ou deitado, se estiver em pé, você diz: perdoa, meu Deus. Meia hora depois, se você voltar, olha que coisa linda, e disser: Pai, eu quero te pedir perdão mais uma vez. Aí Deus vai dizer: de quê? De quê? Mas eu não confessei. Eu nem me lembrava. Nem me lembrava mais. Eu conheço Deus não joga nosso pecado, irmão, numa lata de lixo. Deus diz: dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Eu conheço a história de um homem. Aquele homem se entregou para Jesus, uma família muito nobre. E ele ficou tão alegre, irmão, tão alegre, porque o que tira a alegria, o que tira o ânimo da pessoa é pecado. Mas tira mesmo. E ele só vivia sorrindo. E a família, uma família nobre, achou que ele estava doido. E aí resolveram marcar uma consulta dele com um psicólogo. Aí levaram o homem lá no psicólogo. Ele chegou já sorrindo. Aí entrou no consultório. A família ficou de lado, pertinho da porta, para ver se ouvia a conversa. Só ouvia a risada. Aí quando o psicólogo abriu a porta, terminou a consulta, aí a família perguntou assim: o homem está doido ou não está, doutor? Doido coisa nenhuma. E por que vocês estavam sorrindo aí dentro?
Sabe por quê? Até eu sorri. Porque ele disse: doutor, se Deus tivesse jogado meus pecados num riacho, eu já era alegre. Mas Deus lançou os meus pecados, foi no mar do esquecimento. Deus disse para mim: dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Mas quando a gente confessa, aquele que confessa, alcançará misericórdia. Não há pecador que Deus não perdoe, desde que ele seja humilde e que ele confesse. O pior homem da Bíblia, escute isso. E se você não acreditar em mim, vá ler a Bíblia. O pior homem da Bíblia chama-se Manassés. Manassés fez tudo o que Deus disse para não fazer, até passar seus filhos, em sacrifício a um Deus pagão, aquele Deus terrível. Ele era cheio de fogo por dentro, a imagem dele era de ferro, e quando o fogo estava mesmo aceso, aquela estátua ficava vermelha, e os seus adoradores traziam suas crianças e ofereciam, colocavam seus filhinhos nos braços daquela imagem que estava vermelha de quente. Aí Deus fez com que Manassés fosse preso, e diz a Bíblia que quando ele estava lá no meio dos espinhos, quando ele estava preso, eu vou usar a linguagem de hoje, algemado, acorrentado, ele levantou os olhos para o céu, ele se arrependeu, Deus perdoou, e ele voltou para o seu palácio. Talvez você que está aqui esta noite, Deus te trouxe para você ouvir isso. Você, minha irmã, meu irmão, obreiro, confessa o teu pecado. Não deixe ele destruindo o teu ministério, não deixe ele destruindo tua família, não deixe ele sendo o impedimento das bênçãos de Deus na tua vida. Chega diante de Deus, rasga não as tuas vestes, rasga teu coração, derrama-te diante do Senhor e diga: Senhor, perdoa-me. E a alegria, o ânimo, o gozo vai voltar na tua vida, teu ministério vai mudar, tudo vai mudar na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus perdoador. Aleluia. Se o relógio parasse hoje, mas eu vou avançar. Sabe por quê? Porque eu sei que tem irmãos que não têm transporte próprio, mora longe. Mas não saia antes de eu terminar. Talvez mais uns 10 minutos ou 15 minutos no máximo eu termino. A segunda coisa que faz a nossa alma ficar abatida é não liberar o perdão para alguém que nos ofendeu. Não liberar. Todo mundo quer ser perdoado, mas tem crente, irmão, que não perdoa. Eu já fui vítima, Enaro sabe disso, de uma pessoa, e eu tive um pequeno atrito com aquela pessoa. Mas eu sou uma pessoa, irmão, quando eu não era crente, quem me conheceu sabe, não tinha conversa. Fez alguma coisa comigo, esperasse que durasse 1 ano, 10 anos, eu me vingava. Não tinha conversa, eu era conhecido. Lá no bairro onde eu morava, não mexe com o Juba não. Não mexe com ele não. Mas uma das provas da minha conversão é que depois que eu aceitei Jesus, irmão, eu não tenho dificuldade de pedir perdão a ninguém. Primeiro eu peço a Deus, sabe o que, Senhor? Que eu não ofenda nenhum dos meus irmãos. Agora, se eu ofender, se ele se sentir ofendido, eu não tenho dificuldade nem de pedir perdão e nem de perdoar. Se você tem, então você precisa ser convertido nessa área.
Ele sabe disso. Ele ouviu falar de mim quando eu não era crente. E tem crente, irmão, que faz assim, como essa pessoa fez comigo. Eu senti que tinha me ofendido. Não foi coisa grande não, mas ofendi. Aí eu fui lá: me perdoe, minha irmã. Ela olhou para mim e disse assim: eu perdoo, mas não esqueço. Você já pensou se Deus dissesse para você, se Deus dissesse para nós: eu perdoo, mas não esqueço? Todos nós iríamos para o inferno, irmão. Tem até uma música aí, que, se eu não me engano, aí do mundo, que diz: perdão foi feito para a gente pedir. E também pedir é você querer ser perdoado. E se a gente não liberar o perdão, não podemos orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz o quê? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Esse é o Pai Nosso. Essa é a oração que Jesus ensinou. E disse: se vós não perdoardes, também não sereis perdoados. Não é isso aí? Mas tem crente que diz assim: ó, eu perdoo, mas não esqueço. Então eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade e certeza: não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Irmão, eu vejo coisas ali, irmãos, que eu digo para Inara, me diga uma coisa: será que essa pessoa é crente mesmo? Porque o crente de verdade, convertido, salvo, irmão, que tem o crente e tem o salvo, que crente até o diabo é, agora não é salvo. Como é que uma pessoa salva, que Jesus perdoou todos os seus pecados, alguém vem e lhe pede perdão? Ela diz: eu perdoo, mas não esqueço. Eu estudava no seminário em Belo Horizonte, isso na década de 60, e houve um caso que até hoje eu não consegui esquecer, nem vou esquecer enquanto eu estiver aqui. O que foi, pastor Gilvan? Uma irmã, ela foi ofendida por outra irmã. Porque, irmão, nós somos seres humanos, irmãos. Nós estamos sujeitos, às vezes sem querer, ofender alguém. Às vezes a gente até nem sente que ofendeu, mas ofendeu. E aquela irmã, que a ofendeu, lhe pediu perdão. Isso não é a história da carochinha, não. Verdade absoluta, pode crer. E procurou ela e lhe pediu perdão. Ela disse: olha, eu perdoo, mas não esqueço. Passados uns dias, aquela mulher começou a sentir um sintoma, uma doença no corpo. E como ela tinha uma boa condição financeira, ela procurou os melhores médicos. Nenhum médico que ela procurou resolveu o seu problema, nem descobriu qual era a doença dela. Porque quando Deus quer esconder, Ele esconde. Ele escondeu o corpo de Moisés, até hoje o diabo não encontrou. Os arqueólogos encontram tudo, esqueleto de faraó, não sei de quê, mas não encontrou o corpo de Moisés, porque Deus escondeu. Aí eu acho bom quando Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O diabo nos procura e não encontra, irmão. Nenhum médico conseguiu diagnosticar a doença daquela mulher. E ela gastando dinheiro e piorando. Um dia, ela foi num círculo de oração. Círculo de oração. Círculo de oração, meus amados irmãos, é a delegacia do crente. É o socorro pronto do crente. Ela foi no círculo de oração, irmão? Ela foi no círculo de oração e Deus usou um vaso e disse para ela: minha serva, ela era uma serva do Senhor, a tua doença nenhum médico vai descobrir, nenhum médico vai te curar, porque a tua doença é consequência do perdão que você não liberou para a minha serva. Terminou o círculo de oração, ela correu na casa da irmã, chorando. Aí disse para a irmã: irmã, agora eu lhe perdoo de todo o meu coração.
No outro dia ela estava completamente curada. Libera o perdão, meu irmão, libera o perdão, libera o perdão. Acaba com essa história e dizer assim: olha, eu não gosto daquela irmã, eu não simpatizo com aquele irmão, eu não vou com a cara do pastor Gilvano, você não vai com a minha cara, mas Jesus vai. E o que importa não é você ir com a minha cara, o que importa é Jesus dizer: tu és meu, eu te escolhi, e eu te tenho honrado, e eu te amo. Oh, glória a Deus. Deus está me dizendo aqui esta noite que tem alguém aqui neste auditório que está perdendo as bênçãos porque não liberou perdão. E vai piorar se você continuar com essa raiz de amargura, com esse ódio no coração, com essa falta de perdão. Vai piorar a sua vida, vai piorar seu ministério. Libera, meu irmão, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Não tem quantidade, não tem número. Libera, irmã, libera, irmão, libera, obreiro, libera. Deixa sair desse teu coração esta mágoa. Xarabás. Você não tem sentido mais a alegria da salvação. Você não tem tido aquela paz que Jesus dá. Você está caminhando feito um morto-vivo por aí. Você que não perdoa. Eu vou dizer uma coisa: não fique chateado comigo não, nenhum obreiro, não irmão. Mas eu vou dizer uma verdade aqui: se você não liberou perdão, você não está na carne não, você está no osso. Você está morto espiritualmente. Ei, irmão, dá um glória a Deus. Não adianta ficar de cara feia não. Não adianta ficar de cara feia comigo não. Primeiro, eu nunca tive cara feia, tive medo de cara feia. E quem perde é você. Se ficar de cara feia comigo, murmurando, cochichando aí no ouvido de alguém, você é que perde. Eu não perco nada, eu estou aqui pegando fogo, irmão. Sabe como é que eu estou aqui? Mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. Eu estou aqui nessa noite, aleluia, com vontade de pular. Eu estou aqui esta noite com vontade de cantar. Aleluia. Deus está dizendo: você vem no culto, você não sente nada, você está aí com a cara amarrada, você está aí olhando todo o tempo para o relógio, você aí está dizendo: esse homem fala muito nada. Fala muito nada. Paulo falou até de madrugada. Só quem dormiu foi o Eutico, e ele dormiu e morreu. Não durma, abra bem os olhos, abra bem a boca, dê glória a Deus, dê aleluia. Deus está falando com você. Eu poderia esta noite ter pregado no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor. Poderia ter pregado ou estar pregando sobre gratidão, mas Deus disse: não é gratidão a noite que você vai pregar não. Se der a oportunidade a mim, eu disse a Deus: Senhor, se o pastor Zé Carlos me der a oportunidade essa noite, eu vou pregar essa mensagem. E Deus confirmou, porque aqui está cheio de pregadores, mas Deus disse: é você, tenha coragem. Ele sabe que eu tenho coragem. Eu não prego para agradar ninguém, não prego para agradar ninguém. Deixa eu contar uma experiência que eu tive este ano em fevereiro. Estava pregando na cidade de
lá do Rio Grande do Sul, Pelotas. E quando foi no domingo de manhã, eu desci para tomar café. Aí tinha 2 homens sentados numa mesa. Só tinha eles. E eu entrei, quando eu entrei, um deles olhou para mim e disse: prega mais. Prega mais. E eu pensei, esse homem deve ser aqui bem perto de Camboriú. Eu sempre prego nos Gideões, mais de 30 anos. E ele me conhece. Prega mais. Aí eu saí, me sentei. Aí o que estava com ele saiu, ele ficou só. Aí de vez em quando eu olhava assim, ele estava olhando para mim. Aí eu mudava o olhar. E ele não saiu. Quem saiu foi o outro. E o pastor Arnaldo. Aí quando eu estava terminando o café, aliás, quando eu terminei o café, que eu me levantei, ele levantou-se. Aí ele viu onde eu estava, chamou uma das empregadas, das que estavam trabalhando ali, no hotel, recolhendo os pratos, e disse: esse homem aqui, olha, nunca o vi, mas ele não se corrompeu. Ele prega a verdade. E ele disse uma coisa que me abalou. Ele disse: eu estou aqui nesse hotel, não é por acaso, eu estou aqui por sua causa. E eu disse lá dentro de mim: é um anjo. Prega mais, prega mais. E eu prego, irmão. Eu não sei se Caldo Viana conhece, alguém aqui conhece a Igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, em Bangu, do Ministério de Madureira. Não sei se o pastor Zé Carlos conhece, alguém conhece. Tem 7 portas, irmão, 7 portas o templo. Deus me deu uma mensagem que eu chamo arranca-toco. Foi para arrebentar a boca do bichão. Olha, foi a mensagem, e eu disse comigo: nunca mais ele vai me convidar. Nunca mais. Eu vou pregar logo tudo que eu tenho que pregar, que eu não vou voltar mais aqui. Quando eu terminei de pregar, que entreguei o microfone, eu disse: eu sei, pastor, que o senhor nunca mais vai me convidar, mas eu não vim aqui para enganar ninguém. Eu não sou daquele tipo que na congregação, por bem humildezinho, as irmãs com aqueles cabelos escorridos, não coloca nenhuma basezinha no rosto. Aí ele mete o pau. Eu vou falar na congregação. Quando chega no templo central, não tem coragem de pregar. E tem uns que quando está sozinho, arrebenta. Quando está com a esposa, não arrebenta, porque a mulher dele fecha a boca dele. Ele não tem coragem de pregar, porque a mulher conhece a vida dele. Agora eu vou dizer uma palavra aqui que vai tremer o inferno. E se você sentir, não estou mandando, se você sentir, você vai dar um brado de glória a Deus e aleluia. O que é que o senhor vai dizer, pastor Gilvan? O diabo, ele não respeita a pessoa que prega bem. Ele respeita aquele que vive o que prega. Os púlpitos das igrejas estão cheias de pessoas desse tipo. Na igreja é um santarrão, na igreja a mulher é uma princesa, em casa é um demônio, em casa quando chega os filhos se escondem, fala palavrão, é assim que faz, mas Deus está vendo, Deus está vendo. Vai chegar o dia da cobrança. Está tudo anotado. Ih, calamaná, pastor Zé Carlos, tenha paciência comigo. Tenha paciência, porque o tanque está cheio. O tanque está transbordando. E Deus está falando. Tem um alemachara. Eita la barracha.
Porque estás abatida a minha alma. A resposta é esta: é por você não liberou ainda o perdão para essa irmã, para esse irmão, para esse colega. Por isso que sua alma está abatida. Eu vou terminar. Mas pastor Gilvan, que palavra dura. Dura era João Batista, que chamava aquela gente de raça de víbora. Duro foi Jesus. Sabe o que foi que Jesus descobriu? Vocês querem que eu diga? Se quiser, diga, pastor Gilvan. Jesus descobriu que Herodes gostava de galinha. Aonde está isso na Bíblia, pastor Gilvan? Herodes mandou um recado para ele. Ele disse: diz aquela raposa. A pessoa chamar um rei de raposa, irmão, é muita coragem. Descobriu que Herodes gostava de raposa. E tem uma coisa: ele um dia pregou e disse: eu sou o pão que desceu do céu. E começaram a dizer, duro esse discurso, começaram a ir embora. Vocês pensam que ele foi atrás chaleirando, dizendo: não, eu vou amolecer, não, eu vou afrouxar a doutrina, não. Jesus disse, quando saiu todo mundo, ficaram os discípulos, os apóstolos, ele disse: quereis vós também me deixar? Quereis vós me deixar? É assim, 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 assim. Se gostar, gostou. Se não gostar, pode ir embora. Aí Pedro respondeu: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida e nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Agora, irmãos, escute aqui. Olha que coisa maravilhosa o Espírito Santo falou comigo. Eu sou como um marceneiro. Jesus era marceneiro. Por quê? Porque o marceneiro, irmão, ele passa o serrote, ele passa a plana, não é verdade? Mas depois ele passa o verniz. Agora vem o verniz, a plana já passou. Quem tinha que ser já é passado na plana. Recebeu? Diga: recebi. Então agora vem o verniz. Qual é o verniz? O salmista diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Olha o verniz: espere em Deus. Ei, calaba. Ei, espere em Deus. Por que espere em Deus? Pois ainda o louvarei. Eita, labaçabarácia. Ele tinha esperança de que aquele momento iria passar. Minha irmã, vai passar. Vai passar, mas se você confessar o pecado, se você liberar o perdão, vai passar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vai passar. Vai passar. Vai passar, pastor Zé Carlos. Me permita, eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé.